A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia e esta é a quarta parte da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4. Mas agora nós iniciamos a primeira parte da aula 4. Na parte anterior, nós trabalhamos, a aula anterior, nós trabalhamos acerca de ciência e a fé, ou a Bíblia. E nós então já falamos muito acerca dessa realidade que deve ser considerada, para que, principalmente num curso de teologia, ao iniciar, seja quebrada já no início, através dessa disciplina, todo tipo de preconceito. O que é um preconceito? É algo que é pré-concebido, né? Então você recebe de alguém um conceito e você simplesmente vive aquela proposta sem considerar a verdade dessa proposta. Então é isso que nós estamos a trabalhar com vocês, alunos. É que vocês retirem esse preconceito contra a ciência, né? Mas sempre considerando a realidade de que a ciência é humana. E também verificando a realidade da conexão da verdade conosco através da Bíblia, que é a hermenêutica, ou seja, a interpretação. Nós podemos errar a nossa interpretação. Inclusive, com os tempos, a igreja foi percebendo interpretações erradas. Às vezes, voltando até lá no passado, lá nas primeiras interpretações. Veja o caso da escatologia, né? A escatologia, ela sempre viveu no início uma ideia dupla. E essa ideia dupla de Jesus voltar e nós passarmos pela tribulação, ou Jesus voltar e nós não passarmos, já era uma discussão lá no início. Depois ficou fixo, nós vamos passar, né? Durante séculos. Depois, no final, voltou a nova discussão de novo. Então, isso é interpretação. Mas vamos lá. Nós não estamos em aula de escatologia, né? Nós estamos em aula de bibliologia e falando sobre a Bíblia, com a própria Bíblia, né? Porque nós só estudamos a Bíblia usando a própria Bíblia para se revelar. Os homens antes da escrita da Bíblia já tinham um relacionamento com Deus. Você concorda com isso? É claro, nós temos exemplos na própria Bíblia que falam disso, como o caso mesmo de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Nós temos aí o caso de Sete, de Enos, de Enoque, o próprio Adão, né? Todos tiveram um relacionamento com Deus. Está lá em Gênesis. E a salvação veio para eles por meio da fé. Ninguém é salvo. A Bíblia é muito clara: ninguém será salvo se não for por meio da fé. Então, se Adão, Abraão, Moisés, ou mesmo todo o Velho Testamento, Davi, Isaías, Jeremias, né, Esdras, Neemias, né, todos que vieram antes de Jesus, todos foram salvos por meio do quê? Da fé. Não foi de obras. Ninguém foi salvo porque seguiu a lei de Moisés. Não, ninguém foi salvo pela lei. A lei não salva, está lá. O apóstolo Paulo fala. Eu sei que eu estou entrando no ambiente da própria teologia sistemática, não quero entrar muito nisso, porque senão a gente vai entrar na discussão da fé e da lei, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo se baseia, independente da ideia de alguns cristãos de que no Velho Testamento foi salvo pelas obras, ainda foi pela fé nas obras que ele fez. Mas a fé ainda está ligada à salvação, óbvio. E essa fé só existe por meio de uma promessa, porque mesmo que você siga no Velho Testamento ou no Novo, as obras, no caso do Velho, né? Você segue lá as normas da Torá. Mas você vai ser salvo por quê? Porque Deus prometeu. Porque se ele não tivesse prometido, você poderia fazer tudo que você ainda não seria salvo. Então sempre será pela promessa e a fé na promessa. Essa é a base. Agora, se você não quer considerar a ideia de que lá no Velho Testamento era a igreja, esse é um outro ambiente de discussão que não vai ser o nosso agora,
tá? E também não vai ser o nosso ambiente de discussão de falar que aqueles que foram antes foram salvos por Jesus. Mas é uma hipótese e muito forte entre os pentecostais. A Bíblia foi escrita para o homem ser salvo, ou para apontar o caminho para ser salvo. Então veja, a Bíblia tem um propósito, revelar Deus e trazer o homem para junto dele. É só lembrar lá de Gênesis. Quando o homem pecou, nós já falamos sobre isso. Quem é que foi buscar o homem? O homem que foi atrás de Deus? Não foi. Foi Deus que foi atrás do homem. Então ele falou, Adão, onde é que você está? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Não era uma pergunta assim, Adão, eu não sei onde é que você está, eu estou perdido aqui, eu sou Deus, mas eu não estou lembrando onde é que você... Eu não vi, você escondeu. Não, gente, é claro que não é isso. É lógico que é uma pergunta igual de um pai para um filho. Quando ele fala, o que você fez de errado? Ele já sabe o que fez de errado. Até está vendo, está lá caído no chão, destruído lá. O que você está fazendo de errado? É uma oportunidade do homem virar para Deus e falar assim, eu errei. Se o homem tivesse falado, Deus, eu errei. Quem sabe a história não seria outra, né? Bom, mas Deus está no controle de tudo, né? Deus tem um plano eterno. Aí entra até a nossa grande discussão teológica, que é da predestinação e do livre-arbítrio, né? Principalmente com a teoria de Calvino e com a teoria de Armínio. Até alguns dizem que é calvinismo e arminiano, né? Mas a ideia é exatamente da predestinação e do livre-arbítrio. Mas, vamos seguir em frente. Iremos entrar num mundo de informações sobre a Bíblia e o conhecimento adquirido e guardado da igreja. Então, toda a teologia que você vai estudar, tá? Com todas as disciplinas, em todas as áreas da teologia, nós já falamos sobre isso, né? Tem a teologia sistemática, tem a teologia bíblica, tem a teologia histórica, tem a área da teologia prática, né? A gente até dividiu aí a área da teologia prática com a área de ciência da religião um pouco separado. Tem a área da teologia de missões, né? E aí a missões é um ambiente muito grande para poder se estudar. Inclusive nós temos a missão holística, que é uma parte da ideia de missões, mas tem o evangelismo, que é uma coisa mais prática, né? Então nós temos todas essas áreas que nós vamos estudar, mas isso tudo é um conhecimento humano, que foi guardado pela igreja. Então a igreja durante anos estudou, né, pastores, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo no passado, líderes da igreja, né, se reuniram em concílios, estudaram às vezes décadas, às vezes a vida toda, né, fizeram teses, deram opinião. Muitos que fizeram isso eram homens grandes conhecedores, né, da história, da linguística, das línguas originais. Alguns eram cientistas também, né? Conhecedores de vários campos da ciência. Os próprios cristãos cientistas contribuíram também. Tudo isso foi acumulado e guardado nisso que nós chamamos de quê? Teologia. Então, preste atenção. Quebra de uma vez por todas, se você ainda tem, porque eu sei que no meio pentecostal é muito forte isso, né? De que teologia, ninguém precisa de teologia, não, para com isso. Isso é uma mentira. Você faz teologia agora, você está estudando. E não é ruim. Eu vou fazer um mal necessário estudar teologia porque precisa de um diploma. Meu Deus, que coisa horrível. Se você está assim desse jeito, comece a orar. Deus não ia te mandar fazer um lugar desse só para poder te penalizar. Não existe isso. Deus está trazendo através desse curso uma oportunidade para você ampliar o seu conhecimento e usar isso para que o reino de Deus possa ser estabelecido através da sua vida nessa terra. E usar todos esses conhecimentos para o bem. Então você está entrando nesse mundo, mas nunca vamos perder
qual o objetivo do conhecimento de Deus através da sua palavra revelada. Então não deixe também todo esse conhecimento colocar orgulho e você começar a achar que é maior do que os outros pastores. E você achar que você é o teólogo, que aquele que até analfabeto não sabe nada de Deus. Isso é mentira. Você não precisa de saber nada para conhecer Deus. Você pode ser um analfabeto, pode ser a pessoa mais simples do mundo. Se você tiver relacionamento com Deus, você conhece Deus. E eu conheço pessoas que têm, teoricamente, muito pouco conhecimento e que às vezes conhecem muito mais Deus do que muito teólogo, que é doutor em teologia. Então, por favor, não deixe o orgulho entrar na sua vida, porque a soberba, ela procede à queda. Lembre-se disso. Qual o alvo da Bíblia? Revelar o caminho da salvação. Esse é o propósito da Bíblia sagrada. Então, vamos colocar o propósito da Bíblia no seu lugar certo. É relacionamento com Deus. Não é dar conhecimento. Conhecimento faz parte, mas não é o objetivo principal. É lógico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então conhecimento tem a ver com a verdade. Eu tenho que conhecer para ser liberto. E a libertação é necessária para eu me aproximar de Deus e para eu ter um relacionamento com Deus. Então vamos colocar o conhecimento no seu lugar certo. Jesus é o plano de Deus para salvar o homem. Jesus é o centro da Bíblia. Então aí nós vamos chegar nesse ponto principal que nós temos falado em todas a nossa proposta, que é o quê? Que Jesus é a forma de se interpretar a Bíblia, ou seja, é a chave hermenêutica. Com essa chave chamada Jesus, é que eu percebo todas as doutrinas da Bíblia, é que eu percebo toda a revelação de Deus ao homem. Jesus sempre esteve presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos guardar isso em nosso coração e vamos considerar, e agora, até utilizando um termo que eu gosto de utilizar, né? Sendo cristocêntrico, né? E sem dúvida a Logos, pelo menos na proposta que eu tenho trazido a ela, é que sejamos cristocêntricos, né? Cristo, a glória é dele e somente dele, porque ele é Deus. Porque Logos é Deus Pai se revelando ao homem.